Pai, muito obrigado pela vida do pastor Anderson. Dá a ele graça e favor. Nosso coração está aberto para receber e queremos ser muito, mas muito abençoado. Faça com que o teu filho, Senhor, hoje de manhã, ouça do Senhor o que o Senhor tem e transmita para nós exatamente as tuas palavras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Amém, obrigado. Bom dia, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Nós lá também temos o nosso culto matinal. Começamos há um mês e um pouquinho, aí acho que são 6 ou 7 domingos pela manhã. E eu não sou uma pessoa matinal, cara, eu sou mais vespertino, assim. Eu, na verdade, acredito que aqueles 30 minutos de silêncio que acontece no céu é em um domingo de manhã, né? Onde tu fica assim, cara, quietinho só, né? Então, a vocês que vêm no domingo de manhã, meus parabéns, são guerreiro mesmo, cara. Povo realmente lavado, centrifugado no sangue de Jesus, é tudo... né? O pessoal realmente foi lá, eu curto. E a galera tem curtido, cara. Pior que eu comecei a gostar do culto domingo de manhã. Eu comecei a ficar com medo disso, né? Porque velho é que acorda de manhã cedo, né? E aí eu comecei a ficar preocupado com isso. Cara, comecei a gostar desse negócio, velho, tá? Comecei a ficar preocupado. Enfim, nós estamos falando sobre paternidade. Eu não sei, desculpa perguntar de novo, mas alguém aqui não participou do seminário que está hoje no culto, só para mim ter uma noção, mais ou menos? Tem alguém? Algumas pessoas, pouquíssimas, beleza. Nós estamos falando um pouquinho sobre paternidade e no conceito todo que nós construímos, na verdade, algumas pessoas, quando a gente fala assim de paternidade, que nesses dias eu fiz um seminário na igreja e o cara estava chegando na igreja, era novo convertido, até acabou se batizando, hoje é membro lá, mas ele não sabia muita coisa, ele pensou, cara, eu sou pai, eu vou lá aprender como é que cuidar dos filhos, né? Ele achava que era essa... Tá. E então, aí, conversando com o rapaz, eu vou tentar ser devagar. Que bom que tu voltou, cara, eu estava preocupado, porque ontem eu falei, cara, eu apertei ele demais, na sexta-feira ele não veio no sábado, eu fiquei preocupado, cara, que bom que tu voltou, eu fico feliz, eu vou para casa mais tranquilo, cara. Eu pensei, puxa vida, cara, esculhambei com a família, mas não. Obrigado por voltar, obrigado. Mas enfim, o nosso objetivo nesses dias é conversar um pouquinho do nosso relacionamento com Deus, na nossa percepção de Deus Pai. E hoje pela manhã, nós falamos um pouquinho sobre a nossa percepção de Deus Pai, tanto na sexta-feira à noite, quanto ontem à noite. Mas hoje de manhã eu gostaria de falar enquanto nós como filhos, e a nossa percepção quanto filhos. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Papai, eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, pela tua graça. Te agradeço, Senhor, pelo mover do teu Espírito e te peço, vem sobre nós. Mais uma vez, nessa manhã, eu te peço, vem sobre nós. Nós precisamos de ti, papai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15 conta a chamada história da parábola do filho pródigo, onde nós comumente a conhecemos como a parábola do filho pródigo. E no verso 11, Jesus inicia a parábola dizendo assim: e Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os 2. Você conhece a história? Ele sai, gasta com prostitutas meretrizes e volta para a casa do pai. E eu vou pular esses versos, depois eu explico eles um pouco melhor, mas acredito que todos nós estejamos familiarizados com essa história. E no verso 25, vem a história do filho mais velho, que diz assim: o filho mais velho, verso 25 do capítulo 15, estava no campo e quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saiu o pai e estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos.
e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado. E respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Eu normalmente falo isso, eu não gosto muito do nome dessa parábola, chamada parábola do filho pródigo. E aí você vai dizer: mas quem é você para criticar os teólogos que fizeram? De fato, eu não sou ninguém mesmo, né? Esses caras aqui que deram o nome para essa parábola realmente eram grandes estudiosos. Mas eu não gosto do nome porque quando nós olhamos o nome, nós temos uma tendência a ler a parábola a partir do viés do filho pródigo. E a parábola, ela inicia dizendo assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. É esse que fala o verso 11. Ou seja, a parábola do filho pródigo, na verdade, é a dinâmica de um pai que tem 2 filhos. E você conhece, lembra da história? Um deles, o mais moço, era aquele que chega para o pai e diz: pai, eu na verdade gostaria que você tivesse morto, porque eu gostaria de receber a minha herança, me dá a herança. E ele vai e gasta com prostitutas, gasta com meretrizes. E o outro fica em casa, cumprindo os mandamentos, guardando as coisas, fazendo tudo o que o pai realmente fazia, ou pedia para que fizesse. E na verdade essa é a relação que Jesus tinha. Na maioria das vezes que Jesus se encontrou com pessoas, na maioria das vezes que Jesus se relacionava com pessoas, com exceção dos seus discípulos, enquanto os recepcionava, ele transitava entre essas 2 classes de pessoas. Ou ele estava com pecadores, ou ele estava com religiosos. Ou ele se relacionava com aqueles que estavam afastados, de costas para Deus, ou ele se relacionava com aqueles que estavam dentro, entre aspas, da igreja, vivendo a religião, mas na verdade não conhecendo o Pai de fato. Essa era a relação de Jesus. Esse era o ambiente que Jesus transitava na maior parte do seu tempo. De novo, com exceção de quando ele estava discipulando os seus discípulos, ele transitava entre esses 2 grupos. O primeiro grupo, como eu falei antes, é o grupo do mais moço, daquele que vivia dissolutamente, daquele que gastava os seus bens, daquele que na verdade ele não amava o pai, ele amava o que o pai poderia dar para ele. E ele então estava em casa na expectativa de receber o que o pai poderia dar para ele. Como o pai não morreu, ele diz: pai, eu preciso da minha parte. Você está demorando muito aí para viver, eu preciso da minha parte que me cabe. E ele pega essa grana e ele vai embora, ele se rebela contra o pai. Ele deixa claro que ele estava em casa somente para usufruir do que o pai tinha para dar para ele. E ele então sai de casa e vai embora. E o mais velho, que fica em casa, ele igualmente se rebela com o pai. Quando ele chega em casa e ele descobre que aquele filho que havia gasto tudo com prostitutas, com meretrizes, ele volta para casa e o pai está fazendo uma festa. Ele se rebela com o pai e ele vai para debaixo da árvore. Essa parte sou eu que acrescento na palavra, né? Ele vai debaixo de uma árvore, senta e fica emburrado. E o pai vai ao encontro dele para tentar entender o que estava acontecendo, mas ele igualmente desonra o pai. Assim como o filho mais moço, ele também desonra o pai, não querendo entrar na festa que o pai havia preparado para o seu filho, que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ele então sai fora, fica longe. E essas 2 dinâmicas, esses 2 polos que nós vemos, na verdade o mundo ao longo de toda a história, ele tem sido visto por essas 2 lentes. Nós vemos esse grupo, essa parábola de Jesus, na verdade ela retrata justamente isso, esses caminhos que a humanidade tem feito ao longo de toda a história. E não me refiro só ao cristianismo, me refiro a qualquer religião que as pessoas tenham se envolvido, ou qualquer deidade a qual elas tenham buscado servir. Na verdade, ou elas estão num dos lados, ou elas estão no outro lado. E essas lentes a qual elas têm visto o mundo, na verdade, têm dado a cor desses mundos. Nós temos o irmão mais velho representando esse caminho da moral, o caminho dos bons costumes, o caminho naquela perspectiva, naquele paradigma da retidão, de você fazer tudo certo, de você caminhar certo. E se você fizer tudo certo e caminhar certo, você vai encontrar felicidade e você vai ver justiça no mundo. Pois bem, é esse caminho que eu quero seguir.
E nós temos aquele outro grupo, aquela galera do irmão mais novo, que quer a liberdade. Cara, eu quero ser livre, eu quero fazer diferente, eu quero romper com os paradigmas, eu quero romper com os preconceitos, eu não quero mais ficar preso a costumes, eu não quero mais ficar preso a regras. Na verdade, para eles, toda essa construção de tradições, de preceitos, de autoridade hierárquica, para eles o ideal era que tudo isso desaparecesse, porque eles estão debaixo da bandeira da liberdade. Cara, eu quero ser livre, eu quero poder fazer o que eu quero poder expressar o meu coração, eu quero poder dar o meu grito de liberdade e ser eu. E nós vemos essas abordagens vivendo e se degladiando ao longo de toda a história. Os irmãos mais velhos dizendo o seguinte: olha, se você não andar na tradição, nos bons costumes, se você não conseguir de fato viver nisso, você não vai encontrar felicidade. Os mais moços já dizem: você só vai encontrar felicidade se você viver fora desse sistema, se você romper com todas essas coisas, se você de fato ser livre. E é interessante porque qualquer pessoa que deixa qualquer um desses movimentos, ela é criticada e já se coloca nela um rótulo de que, bom, ela já está participando do outro grupo. Se você critica um determinado grupo, você já diz: não, esse povo é do grupo de lá, esse já está fazendo a parte de lá. E nós vemos isso demais nas redes sociais, porque hoje o mundo realmente é polarizado. Ou você é da direita, ou você é da esquerda, ou você é progressista, né? ou você é mais tradicional, você já é mais, né, ou democrata ou republicano, ou é preto ou é branco. E quando você faz, mesmo fazendo parte de um determinado movimento, você critica o seu próprio movimento, ele te diz: não, você já está fazendo parte do outro. Ou se você olha para o da esquerda e diz: não, isso está errado, você é acusado pela esquerda de ser fascista. Se você da esquerda diz qualquer coisa, você é acusado de comunista. E aí fica nesse negócio todo. O mundo ficou polarizado, e essa construção ela tem nos colocado de lados distintos. A galera dos moralistas dizem que o problema no mundo são justamente os imorais, são os pecadores. Eles é que são o problema no mundo. Os do lado de lá já dizem que o problema são aqueles que se dizem serem os donos da verdade, porque eles se acham muito, eles se acham que são certos, e eles são o problema do mundo. Na verdade, dizem eles que o problema do mundo são as religiões, porque as guerras, na maioria delas, e isso é verdade, elas aconteceram por causa das religiões. Essa busca por quem tem a verdade, esses aí do lado de lá que são donos da verdade, eles se acham muito, e eles então têm causado de fato os grandes problemas. A questão é que ambos os dois filhos estão errados. Esses lados polarizados, na verdade, é um problema, e a parábola de Jesus, ela vem justamente para elucidar isso. A história que Jesus conta na parábola, ele vem justamente para explicar que não passa por um lado, deste lado ou daquele lado, não passa por, no nosso caso, que estamos no lado da religião, não é nós do lado de cá olhando para o lado de lá, olhando para os pecadores do lado de lá, não é aquele negócio que nós estamos aqui e vocês estão lá. Não passa por isso, e não passa pelo lado de lá olhando para a galera da religião, seja ela qual for, dizendo: não, você tem que se enquadrar isso. Não passa por isso. Jesus ele começa uma outra abordagem, ele começa a nos explicar algo diferente, justamente dizendo que a razão que é de você estar compreendendo de uma forma distinta. E eu acho que eu acho interessante nessa parábola de Jesus, diferente do filho mais velho e do filho mais moço, é que o filho mais velho, ele acaba ficando fora da festa que o pai promove, justamente pela sua retidão, pelo fato dele se sentir tão bom, dele se sentir tão santo. Ele diz: eu não posso fazer parte dessa festa aí que o pai está fazendo para o filho mais moço, que estava em pecado. De novo, ambos os filhos estavam errados, ambos estavam rebeldes, ambos estavam tentando manipular o pai para conseguir o seu benefício. O filho mais moço, ele se rebela, pega a herança e vai embora. O filho mais velho tentava manipular o pai através da sua retidão. Ele estava em casa fazendo tudo certo, para que o pai então o abençoasse. Ele estava igualmente interessado naquilo que o pai podia dar para ele, naquilo que o pai podia fazer para ele.
E essa retidão dele é o que o impede de participar da festa que o pai havia preparado. Porque ele diz: não, cara, eu sou muito bom para mim estar me envolvendo com essa galera aí do pecado. Não, e eu não vou entrar nessa festa. E ele sai. E o pai vai à procura dele, tentando entender: cara, o que está acontecendo contigo? O que está acontecendo? Não, pai, eu estou aqui em casa, sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos. Eu estou aqui fazendo tudo o que tu me pediu ao longo de uma vida inteira. E agora tu está fazendo uma festa para esse cara aí? Não, não é justo. Na verdade, isso revela o coração daquele moço. Ele não queria relacionamento com o pai. Ele queria o que o pai podia dar para ele. Ele queria os benefícios do pai. Ele queria as bênçãos do pai, não o pai. Nenhum dos dois filhos, na verdade, buscava relacionamento com o pai. Eles só queriam o que o pai podia dar para eles. Isso eu acho interessante. E quando a gente tem um tempo maior de poder discorrer um pouquinho sobre o seminário de paternidade, eu uso um texto de Hebreus, quando Jesus fala sobre que o pai açoita a todo aquele que recebe por filho, e ele faz isso por uma razão. O texto de Hebreus diz o seguinte: que os nossos pais nos disciplinam como bem lhes parecia, mas Deus, ele nos disciplina com uma razão. Hebreus 12:10, para que nós sejamos participantes da sua santidade. O que é santidade? Na verdade, santidade é diferente de retidão. Retidão é aquilo que você faz, santidade é quem você é. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é o que você faz, santidade é quem você é. Nós traduzimos esse texto, sede santos, por fazer um monte de coisa correta. Não é disso que o pai está dizendo. O que o pai está dizendo é: seja. É algo que vem de dentro para fora. Não é o que você faz que vai mudar a sua circunstância, é quem você é. E eu vou cuidar de você, e eu vou disciplinar você, porque eu quero que você seja participante da minha santidade. Em outras palavras, eu quero que você seja igual a mim. Eu quero que você tenha a minha imagem, eu quero que você tenha a minha semelhança. Não é que você faça tudo certinho, não é que você corresponda com tudo certinho. Eu não quero só a sua obediência, eu quero o seu coração. É isso que Jesus estava tentando ensinar a esses homens. A obediência, ela é importante, mas ela precisa ser resultado de um coração. Do contrário, nós usamos a nossa obediência para manipular Deus, para alcançar aquilo que nós gostaríamos de alcançar. E esse é o processo da religião, e esse é o processo da estrutura religiosa. E de novo, ambos os filhos estavam maus. O filho da perdição estava mal, e o filho em casa, o mais velho, também estava mal. Ambos se rebelaram, ambos estavam fora. Mas o problema, o que me preocupa, na verdade, é o filho mais velho. E de uma certa forma é o ambiente onde nós estamos inseridos, é o ambiente onde nós convivemos, é onde nós estamos aqui. Porque o filho mais velho construiu na sua cabeça a ideia da meritocracia. Se eu fizer, eu mereço. Eu sou diferente dos demais, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu estou cumprindo as coisas que me pediram para cumprir, então eu mereço diferente, eu mereço receber algo diferente. Na verdade, o que o filho mais velho estava fazendo era competindo por amor. Ele estava em uma competição por amor. Que o pai olhasse para ele e dissesse assim: olha rapaz, que coisa linda, olha, esse aí está servindo, fazendo tudo certinho, sem nunca transgredir um só dos mandamentos, que coisa linda. Só que na verdade, de novo, o filho mais velho, ele não estava fazendo isso porque ele amava o pai. Ele estava fazendo isso porque ele teria benefícios em fazer isso. Ele seria beneficiado. Ele entendia que pelo mérito dele, pela construção dele, e aí ele se indigna quando o pai faz uma festa para o filho mais moço, que estava vivendo com prostitutas e meretrizes. Eu lembro, eu era líder de jovens, faz tempo, mas eu era líder de jovens. E naquela época, enquanto eu era líder de jovens, se converteu um menino que literalmente gastava a sua vida com prostitutas e meretrizes. E ele se converte e tem uma experiência incrível com Deus. E nesse processo ele começa a buscar Deus e deu uns 3 meses mais ou menos e ele começa a profetizar. Naquela época não era como hoje, que a profecia é algo mais comum, onde a gente assim, que legal, cara, Deus falou comigo. Não, naquela época era mais ou menos assim: eis que te digo, meu servo. E a igreja ficava, e aí, cara, Deus está falando, velho. E aí a profecia
acontecia, e o cara falava, e a gente ficava assim: tu não vai acreditar, naquele culto Deus falou. E o menino começou a profetizar, e foi impressionante isso, porque quando ele começou a profetizar, criou um alvoroço no meio dos jovens. E por que criou um alvoroço no meio dos jovens? Porque não pode, não é justo. Como pode? Esse homem aí, há pouco tempo estava gastando com prostitutas e meretrizes, e agora ele chega aqui e começa a profetizar: não, Deus não pode, isso não é justo. Eu estou aqui há tantos anos sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos, e não me deste uma profecia sequer para alegar com os meus amigos. E agora vem esse perdido aí, tu começa: não pode. E sabe o que aconteceu? Eles abafaram esse menino, eles abafaram o dom desse menino. E sabe o que eu fiz como líder? Nada. Tenho até vergonha de dizer isso, mas eu não fiz nada por uma razão simples, porque eu tinha medo que ele ameaçasse a minha posição. Eu queria que todo mundo, como jovens, os jovens crescessem, mas eu não queria que eles crescessem mais do que eu, porque ele poderia ameaçar a minha posição. Na verdade, eu era um filho mais velho, eu era um órfão, que eu estava em casa, tendo um bom pai, que me amava, mas eu vivia como se não fosse. A grande diferença entre um filho e um órfão é que o filho tem de quem receber herança. Quando o texto que Paulo leu no início, de Romanos capítulo 8, ele diz: já não somos mais, não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. E se somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Um dos sinais da filiação é que nós temos herança. Se hoje Deus decidiu se regozijar com Ele e glorificar o seu nome através da vida dele, cara, eu vou me alegrar e vou ficar feliz, porque hoje Deus escolheu se alegrar com ele. Por quê? Porque um dia vai chegar o meu dia, afinal eu sou filho, eu tenho herança. Então eu me alegro com isso, porque nós somos uma família. Mas quando eu estou competindo por amor, quando eu sou um órfão, cara, quando eu estou nessa competição, isso me incomoda. Na verdade, sabe quando existe um pouquinho de orfandade dentro do nosso coração? Quando o sucesso dos outros nos incomoda. Isso revela o nosso coração de órfão. Como é que pode estar acontecendo com ele e não está acontecendo comigo? E a gente começa a ficar assustado assim: não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa errada. Por que não está acontecendo comigo? Por que eu não estou experimentando esse negócio? Eu estou competindo por amor. Lembro, eu não era batizado com o Espírito Santo, eu fui num retiro, na época jovem ainda, e aí era um sábado à noite, e o retiro é aquele assim que, no sábado à noite é a muvuca, né? Quando dá o negócio. Aí o pastor disse: nós vamos orar para batismo com o Espírito Santo. E aí eu digo: bora. Ele disse assim: olha, você se une com alguém que não fala em línguas, para você poder orar com ele em línguas. Juntei com um amigo meu que orava em línguas, eu não orava em línguas, e juntou comigo um outro cara que eu nunca vi na vida, que estava junto lá no retiro. Nos abraçamos e começamos a orar. De repente, esse cara que eu nunca vi na vida é cheio do Espírito Santo, mas ele não é qualquer cheio do Espírito Santo. Eu não sei se isso existe, mas a impressão que eu tinha é que ele foi possuído pelo Espírito Santo. Sabe como é que é, não? Ele foi cheio de Deus, assim, cara. E ele começou a falar em línguas e assim, e ele fechou os olhos e começou a caminhar no meio da igreja. E ele passava entre os bancos assim e não tocava nas coisas. Foi realmente uma experiência sobrenatural. Todo mundo ficou olhando aquilo que tinha acontecido. E eu, nada. E eu comecei a ficar bravo. Eu digo: não pode, Deus. A minha cabeça estava grudada na dele. Tu derramou de balde nele, não respingou uma gotinha em mim, não pode isso? A minha cabeça estava ali grudada na dele. E ele daquele jeito, naquela experiência e tal, e eu fiquei muito mal. E aí o pastor, para encerrar o culto, ele diz assim: irmãos, fica tranquilo, se você não foi batizado com o Espírito Santo agora, você pode ser batizado ali, tinha uma praça na frente, na praça, ou no dormitório, ou no banheiro, ou na cantina. Estou falando para você, sendo muito sincero. Ele terminou de falar isso, eu passei em cada um daqueles lugares. Eu fui na praça, eu fui no dormitório, eu fui no banheiro e fui para a cantina. Cheguei na cantina, estava só a tia da cantina e eu. O culto acontecendo, rolando, a coisa pegando, e eu ali, cara, a tia, olhei para ela e disse: me dá um cachorro quente. Comi um cachorro quente e ela me olhando tipo: o que você está fazendo aqui, sendo que está todo mundo lá?
E eu comi o cachorro quente e o culto acontecendo. Voltei para o culto e o culto acontecendo, aquele culto que não acaba, que você não consegue terminar. E eu sentei bravo, mas eu estava muito indignado. E por que eu estava indignado? Porque eu estou aqui sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos. Nem sei quem é esse maluco aí. Talvez o cara se converteu há pouco e tu está dando essa experiência para ele. E eu, que teria a vez, eu me achava ser a bola da vez, porque afinal eu estava buscando a Deus, eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava me consagrando, e de repente Deus decide fazer a festa com outro e não fez comigo. Eu estava muito bravo. Sabe como é que termina a história? Não, cara, eu não fui batizado do Espírito Santo naquele retiro. O meu ápice daquele retiro foi quando eu estava indo embora. Fui no banheiro e vi que uma caixa d'água, dessas que a gente puxa a cordinha, ela estava vazando. E eu olhei, fiz o que eu tinha que fazer e eu estava indo embora. E Deus disse: você não quer consertar a caixa d'água? E de repente eu subo em cima, olha que coisa doida isso, cara. Eu subo em cima e conserto a caixa d'água. E quando eu conserto a caixa d'água, Deus diz: é só isso que eu quero de ti. Eu só quero o teu coração. Que tu aprenda a que eu quero o teu coração. E tranquilo, você é meu filho. Você é meu filho. Hoje eu decidi, ou ontem, né, à noite, eu decidi fazer festa com ele. Vai chegar o teu dia. Sabe quando eu fui batizado com o Espírito Santo? Algum tempo depois, dormindo, eu acordei falando em línguas. E eu pensei: meu Deus do céu, eu estou cometendo uma heresia. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Porque eu sonhava que eu orava em línguas, eu acordava orando em línguas. Eu digo: cara, esse negócio é da minha cabeça, eu estou surtando. Até que eu conversei com um amigo meu e ele disse: deixa eu ver, cara, vamos orar junto aqui. E eu comecei a orar com ele. Ele disse: rapaz, deixa de bobagem, para com isso, vamos lá, vamos orar. Deus é meu pai, e Ele me dá os seus presentes do jeito que Ele dá, no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é meu pai, Ele é meu pai. Mas sabe qual que era a dificuldade, cara? A dificuldade era justamente essa, do filho mais velho. Porque o filho mais velho é uma situação perigosa. Jesus, em Mateus capítulo 23, quando ele chega com os 2 pés nos fariseus, e de novo, lembra, é os 2 grupos a qual ele se relacionava mais, os pecadores e os fariseus. Ele chega e diz o seguinte para eles: sabe qual é o problema de vocês, além de serem sepulcro caiado, de ser bonitinho por fora, mas podre por dentro? É que vocês saem para fazer prosélitos. Nesse proselitismo que vocês fazem, que é converter gentios ao judaísmo, vocês fazem que o estado deles seja 2 vezes pior. E aí você fica pensando assim: como é que pode alguém que antes vivia longe de Deus e de repente vem para a religião judaica, como ele pode ficar 2 vezes pior? Pela seguinte razão: antes as pessoas do lado de lá, sendo o filho mais moço, eles sabiam que eles estavam em pecado, eles estavam longe de Deus, eles sabem que eles estão de costas para Deus. O problema é quando você vem para dentro da religião e você acha que você está conectado com Deus e na verdade você está conectado só com a religião. E aí você não sabe que você está perdido. Você acha que está no caminho e na verdade você está perdido. E Jesus então, quando ele critica o filho mais velho, quando ele fala aos fariseus, ele está chamando a atenção disso. Cara, não se conecte à religião, se conecte a Deus. Tenha um relacionamento com Deus, seja conectado com o teu pai, mais do que com os preceitos da religião. Se conecte com o teu pai. Tem alguns sinais que demonstram o filho mais velho, e deixa eu compartilhar um pouquinho com você. Existem vários, mas deixa eu citar alguns. Um deles: quando a nossa vida não é a que nós queremos, nós não ficamos apenas tristes, nós ficamos com muita raiva. Porque isso revela justamente esse conceito da meritocracia. Eu merecia ser diferente, eu merecia viver algo mais, eu merecia experimentar alguma coisa diferente desse negócio e eu não estou experimentando. Revela a ideia de o porquê ele e não eu. Por que tu escolheu ele e não eu? Revela de novo o nosso coração de que nós estamos fazendo, na verdade, não é para Deus, nós estamos fazendo é para nós mesmos. Essa semana eu ainda atendi um menino, amo demais, um jovem, amo ele pra caramba, e conheço ele há uns 5, 6 anos. Vi ele adolescente, quando ele chegou lá na igreja, e eu acompanhei todo esse processo.
E ele é um menino, de novo, com um coração precioso, tem um chamado de Deus precioso na vida dele, e de repente ele desanimou. E de repente ele apagou. E eu chamei ele para conversar, e disse: cara, o que está acontecendo, velho? O que pegou? E ele: estou desanimado. Eu desanimei. Mas o que aconteceu? Ele diz: pastor, duas coisas que para mim eram importantes. Era um trabalho, encontrar uma menina que eu amasse. E ele, quando era menininho, assim, adolescente, ele era muito namorador, fazia um monte de coisa errada, né? Aquela coisa toda. E de repente, por um tempo, assim, por uns 2 anos, ele começou a fazer tudo certo. Começou a ser correto, buscar Deus, orar, parou de ser namorador e começou a fazer tudo certinho. Começou a plantar realmente no reino dos céus, para ter um trabalho, para ter um emprego. E ele começa no emprego, o emprego não dá certo. E a menina que ele gostava chega para ele e diz: não quero mais. E de repente ele se encontra numa situação onde ele diz: não pode. Antes, quando eu fazia tudo errado, eu até entendia que não desse certo, mas agora faz um bom tempo que eu estou fazendo tudo certo. E aquilo que eu esperava não aconteceu. E eu desanimei. E eu peguei para ele justamente essa parábola. Eu disse: você se deu conta que ao longo desses 2 anos, o que você fez não foi para Deus, foi para você mesmo? Você se deu conta de que ao longo desses 2 anos, todas as vezes que você se manteve puro, você não se manteve puro porque você amava o Pai. Você se manteve puro porque acreditava que a sua pureza ia trazer uma boa namorada para você. Todas as vezes que você se dedicou em casa e buscou a servir os seus pais, na verdade você não estava amando, você estava buscando que isso pudesse trazer para você uma consequência boa no seu trabalho, no seu emprego. E quando isso não trouxe, você se rebela, você se indigna, você sai fora da festa. E de novo, assim como o filho mais velho, o que o impediu de entrar para dentro da festa do pai não foi o seu pecado, foi a sua retidão. O que o impediu de receber os presentes do pai não foi o seu pecado, foi justamente ele ser bom demais se achar ser bom demais, e por isso ele não pôde usufruir daquilo que o pai estava desejando para ele. Os irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento, pois eles acreditam que o resultado da sua devoção deveria de ser outro. Então, quando a pessoa começa a sofrer, e este é um problema que nós vemos na nossa geração de hoje, essa geração desses millennials, é uma galera que tem dificuldade de lidar com o sofrimento. O sofrimento ele é difícil. Hoje nós vemos uma geração, não só de jovens, nós vemos uma geração de adultos que são fracos emocionalmente fracos. Eles são emocionalmente debilitados, porque eles acreditam que eles são o centro do universo e o mundo gira ao redor deles. E quando qualquer coisa acontece diferente disso, que não é para mim, que não vem ao meu encontro, que não me promove, que não me deixa bem, eu sofro. Meu irmão, evangelho é o seguinte: é morrer para nós mesmos, é tomar a nossa cruz e seguir. Não é tomar qualquer outra coisa linda, não, cara, é uma cruz, velho. Foi essa metáfora que Jesus usou. Ele disse: não é a mochila que você vai levar, é cruz, que você vai carregar nas suas costas, é algo difícil, é algo pesado. Você vai morrer para você mesmo, em você vai operar a morte, para que nele opera a vida. É disso que a Bíblia fala. Essa é a construção que nós temos. Mas o filho mais velho tem dificuldade disso, cara, porque ele acha que pelo fato dele fazer tudo certinho, ele está na igreja, ele está na religião, ele está fazendo as coisas, seja a religião que for, ele acha que vai dar tudo certo e que ele não pode sofrer. Tem 2 coisas que eu acho que, bom, mais uma antes. Quando ele faz algo errado, o filho mais velho, olha que coisa doida, ele pode se arrepender. Ele diz: eu me arrependo e tal, mas ele sofre demais com isso, porque ele não consegue se perdoar, porque ele está dentro de um conceito de desempenho, de performance. E quando ele erra, quando ele não consegue performar do jeito que ele esperava, ele se cobra demais, ele tem uma autocrítica muito forte. Mas tem 2 coisas que eu acho que são importantes, e eu vou encerrar com essas 2. A primeira delas, que é uma característica do filho mais velho, é que ele tem uma vida de oração árida. Alguns deles, pela ideia do desempenho, da performance, ele até tem uma vida de oração, ele até busca Deus, ele até tem disciplina, mas ele não tem comunhão. Ele está lá, ele está orando, ele participa de tempos de oração, ele ora, se tem que orar, ele vai orar, mas ele não tem conexão,
ele não tem comunhão, é uma vida de oração seca. Ou ele só ora quando ele precisa, o que revela mais uma vez que ele está manipulando Deus para alcançar os seus desejos. Esse é um grande problema do filho mais velho. E o segundo problema que eu acho importante nesse processo todo é que o filho mais velho tem esse olhar de superioridade. Eu sou melhor que ele. Quando ele chega para o pai, ele diz para o pai assim: esse teu filho aí. Ele não diz assim, é o meu irmão. Não, ele diz assim, esse teu filho aí. Porque eu não sou igual a ele, eu sou diferente. E esse é um grande problema que nós vemos ao longo de toda a história. Esse olhar de superioridade entre o filho mais velho e o filho mais moço justificou racismo, justificou preconceito de classe, justificou preconceitos de minorias, justificou toda essa briga que nós temos contra o lado da religião e os grupos LGBT, porque nós do lado de cá achamos que nós somos melhores que o lado de lá. Nós nos achamos melhores. O pessoal da religião acha que de fato eu sou melhor, cara, que o povo do lado de lá. Meu irmão, sabe o que nos diferencia de qualquer pior pecador que existe no mundo? A única coisa que nos diferencia é que nós encontramos uma graça e a recebemos de graça, e isso transformou a nossa vida. Do contrário, nós somos exatamente iguais. E isso é o que indigna a galera do lado de lá, porque eles olham para nós e dizem assim: cara, esse cara aqui é um nada. O que ele recebeu de graça. E ele está se achando o quê? Melhor que nós? Porque nós nos abordamos os que estão do lado de lá da força, de cima para baixo, assim. Nós olhamos e dizemos: você vem para o lado de cá. Se você vier para o lado de cá, você vai estar melhor. Se você vier para o lado de cá, sua vida vai ser diferente, você tem que vir para o lado de cá. Nós abordamos as pessoas na rua, até com evangelismo, dizendo assim: você precisa vir para o lado de cá. Nós fizemos um tempo, agora acabamos parando, porque a pessoa que fazia isso, que organizava isso tudo, está lá com o Nick em Recife, mas nós fazíamos evangelismo com prostitutas e homossexuais nas ruas de Porto Alegre, e uma das vezes que nós fomos, uma das meninas, um travesti, chegou para ela e disse assim, para a nossa líder, porque a gente ia para lá simplesmente para amá-los, para estar com eles, para dizer que eles de fato são preciosos para Deus e ponto, e amá-los. E era impressionante a percepção que eles tinham da nossa abordagem. E uma delas chegou e disse assim para a nossa líder: tá, mas e se eu for na tua igreja, as pessoas não vão me julgar? E ela, de forma muito sábia, ela disse assim: provavelmente vão, mas igual lá existe um povo que vai te amar, que vai te acolher e te vai receber. Porque dentro da igreja nós ainda temos esse olhar diferente. Nós olhamos para o lado e fizemos aquele scanner de cima para baixo e estabelecemos um estereótipo. E isso vem desse olhar de filho mais velho, de superioridade que habita dentro da gente. Mas olha que coisa doida, se você pular um pouquinho mais em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma outra parábola, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Ok, eu tenho 6 minutos, eu vou encerrar, fica tranquilo. Jesus conta a parábola a partir do verso 9. Jesus diz o seguinte: e disse Jesus essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Um era filho mais velho e o outro era filho mais moço. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus ele conta uma parábola fortíssima, dura para nós que somos do lado de cá da religião. Ele diz: sabe qual é o problema? Que a galera da religião,
ela se acha, porque ela faz isso, ela faz aquilo, ela jejua, ela ora, ela contribui, ela dá dízimo, ela faz um bocado de coisa. E ela dá graças a Deus que ela não é que nem aquele pecador, ela não é que nem aquele homossexual, ela não é que nem aquele travesti, ela não é que nem aquele roubador, ela não é que nem aquele adúltero, ela não é que nem aquele mentiroso. Eu não sou que nem ele, eu sou diferente. E Jesus diz que esse cobrador de imposto diante de Deus, ele não conseguia nem olhar para cima, constrangido pelo seu pecado, olhando para dentro de si, dizendo: cara, eu sou podre, eu sou pecador, e eu careço da graça de Deus, eu preciso da graça de Deus, e eu a ela vou buscar. E ele chega diante de Deus, batendo no peito, e diz: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque eu tenho pecado contra ti, eu tenho errado contra ti, eu não sou digno de estar aqui. E Jesus diz: sabe quem foi justificado? Esse segundo aí, cara. Porque Jesus, de novo, ou Deus, ele não está atrás daquilo que você faz, ele está atrás do seu coração. Nem o filho mais velho é o caminho, nem o filho mais moço é o caminho. Ambos Jesus expõe na parábola que a solução não passa em você ser um rebelde pecador. Ele afirma na parábola que o pecador, e aí alguns confundem, abrindo um parênteses dentro dessa mensagem do amor do Pai, alguns entram dentro de um universalismo, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que morreu por todos e todos um dia serão salvos. Jesus, ao meu ver, nessa parábola deixa claro que aquele que foi pelo caminho do pecado estava morto, mas uma vez que voltou, reviveu, estava perdido e foi achado. Eu me encontro em Deus. Nem o caminho do pecador é a solução, nem o caminho da religiosidade é a solução. Jesus apresenta uma terceira opção, e ele diz: sabe qual é a solução para a sua vida? É você encontrar o Pai. Você só vai conseguir de fato ter uma vida espiritual saudável se você se relacionar com o Pai, se você encontrar o Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. O nosso desafio aqui, e é o que Jesus estava querendo fazer com os seus discípulos, estava tentando sacá-los dentro de uma estrutura de religiosidade e sacá-los de uma realidade de pecado, para dizer: galera, nós precisamos viver uma espiritualidade forte, conectada com o Pai. Ela é expressa através de costumes, ela é expressa sim através de práticas, ela é expressa sim através de culto, ela é expressa sim através da comunidade, ela é expressa sim através da vida. E eu sou uma pessoa que ama a igreja. Algumas pessoas dizem: Jesus não pregou a igreja, Jesus pregou o reino. De fato, Jesus pregou o reino, mas a ideia da igreja foi ele quem fundou. Ele diz: eu edifico, eu construo a minha igreja, e sobre esta pedra é que eu vou edificá-la. Essa ideia de igreja não foi nossa, cara, foi Jesus que inventou. A gente só está seguindo algo que ele sonhou. Mas você permanecer a esse grupo, você estar conectado à igreja, não faz de você um filho de Deus. Você estar conectado a práticas, a costumes, não o faz um filho de Deus. O que faz você ser filho de Deus é você se relacionar com o Pai, é você ter um relacionamento com Ele. Jesus, ele diz, seu nome, que é Emanuel, é um Deus conosco. O Evangelho de Cristo é um Evangelho relacional. Eu me relaciono com Ele em intimidade, em comunhão. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu oro, Senhor, nessa manhã. Eu peço, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, a Tua graça sobre cada um de nós. Que Tu nos alcance, que Tu nos ministre, que Tu, Senhor, fale conosco. Que, Senhor, Tu nos ajude a caminharmos cada vez mais próximos de Ti, em comunhão contigo, vivendo, Senhor, uma vida de relacionamento contigo. Se conosco, Pai, nesse tempo. Leva-nos, Senhor, em comunhão a um Deus Pai que nos ama e que nos ama com toda a sua intensidade, e que possamos viver a partir deste relacionamento de amor. E quando nos debruçamos, Senhor, sobre o outro, quando nos debruçamos, Senhor, sobre a outra pessoa, que possamos amá-lo, Senhor, com os Teus olhos, não, Senhor, com um olhar altivo, não com um olhar de cima para baixo, mas com um amor, Senhor, sabendo que Tu os ama e Tu os transforma, em nome de Jesus, em nome de Jesus.